prazer imenso estar nessa mesa, fazendo parte desse debate, junto com um grande amigo, Denis Moraes, amigo que passei a conhecer lá em Friburgo, na Faculdade de Santa Doroteia, a partir de 1989, quando ele lançou pela primeira vez o livro A Esquerda e o Golpe de 64, um livro essencial para conhecimento da história recente do nosso país. E, com certeza esse livro vai estar presente aqui nesse debate, né? Uma referência histórica das mais importantes. De lá para cá, nossa amizade só fez crescer e a ideia, né, a proposta de fazer essa mesa, uma dobradinha que acho que a gente vai ser muito prazerosa aqui para nós. Eu acho que todos vão poder aproveitar muito mais pelo que o Denis tem a dizer, pelas suas pesquisas, né, na área inclusive cultural da história do partido, e também por toda a análise desse período histórico, que é um período que daria para a gente fazer umas 4 ou 5 mesas separadas, né? O período de 1946 a 64 é um período extremamente complexo da história do país e cheio de contradições, né, revelador das contradições que o partido, o próprio PCB, vai expor, né, na sua vivência política. Nesse curto período de 20 anos, o PCB adotou 3 linhas políticas diferentes, né? E aí, da mesma forma que o Milton, na sua fala, na mesa anterior, destacou, nós vamos ver nesse período, mais uma vez, uma das marcas da história do PCB, que é um zigue-zague na tática, e muitas vezes influenciado extremamente pela conjuntura internacional e nacional, esse contexto, né, de mudanças, de situações muito dinâmicas nesses períodos de crise, de alteração da situação geopolítica internacional e nacional. Isso vai fazer com que se reflita na própria prática política do partido. Se nós temos, ao longo desse período, e é algo que se verifica desde os períodos históricos anteriores, a manutenção sem grandes diferenças em relação a um aspecto básico da estratégia adotada pelo partido, da revolução por etapas, né, que é algo definido e já presente na linha política do partido desde praticamente o seu nascedouro, nos anos de formação, e muito influenciado pelas decisões, pelas resoluções da Internacional Comunista, né, nós teremos diferentes posturas táticas ao longo da história do partido. Ora, uma perspectiva mais revolucionária, ou de uma ação mais contundente, mais combativa vamos dizer, até resgatando diversos dos princípios mais revolucionários, leninistas. Ora, nós teremos uma ação no campo oposto, né, de apostar mais numa linha política visando as conquistas do espaço democrático, de um movimento de massas, de uma ação mais precisa, mais efetiva do movimento de massas. Interessante também que expressa também a contradição nessas ações do partido, é que quando se adota essa postura, né, essas resoluções no sentido de uma ação revolucionária, de uma linha mais revolucionária, se estreita a ação do partido junto às massas, né? O partido passa a adotar uma ação quase que conspiratória, como é o que vai acontecer depois do Manifesto de Agosto de 1950. E, ao mesmo tempo, quando se lança para as ações mais de massa, a tendência, né, é se priorizar uma ação parlamentar, institucional, né, e, por vezes, até descaindo
para uma política reformista e de conciliação de classe, né? Então nós vamos ver isso muito presente nesse período. Isso, da mesma forma que, como foi colocado na mesa anterior, não retira, né, da história do nosso partido a riqueza, né, a intenção dos militantes e até dos dirigentes partidários de atuar no sentido de promover a revolução socialista no Brasil, de promover a transformação radical no país. Mas, em virtude dos diversos contextos, das diversas conjunturas, as ações elas tomam características diferentes e nós vamos ver que muitos erros, muitos equívocos foram cometidos, isso não há dúvida. Uma coisa é a gente hoje analisar esses erros para justamente que eles não mais se repitam, e outra coisa é jogar essa história na lata do lixo. Evidentemente não é isso que nós queremos fazer aqui. Nós queremos justamente resgatar todo o heroísmo, toda a coragem desses bravos militantes comunistas ao longo da história, mas não deixar de apontar em nenhum momento os erros e os equívocos cometidos, justamente porque o nosso partido é um partido vivo, né? Um partido que quer a Revolução Socialista, vai levar esse país à Revolução Socialista e vai ter sucesso, né, se aprender efetivamente com os erros cometidos. Então a gente não tem que ter receio, né, de olhar para trás e fazer a crítica que deve ser feita a esses momentos, né? Então, como foi dito na mesa anterior, o partido sai na conjuntura pós-45, pós-Estado Novo, dentro de uma perspectiva muito interessante, né, de uma presença já no movimento de massa, de um reconhecimento da parte da população e principalmente dos trabalhadores brasileiros, do esforço que foi feito, da combatividade desempenhada pelo partido e por alguns dos líderes partidários, como Prestes, no período anterior, no combate à ditadura do Estado Novo. O Partido Comunista no Brasil, a exemplo do que acontece em vários outros países do mundo, também se aproveita, né, de um clima pós-Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética sai com um prestígio imenso, né? Quer dizer, no primeiro momento, logo depois da Segunda Guerra, é inegável esse prestígio internacional da União Soviética, o reconhecimento de que a presença, a participação da União Soviética na guerra foi fundamental para derrotar o nazismo. Quer dizer, com a Guerra Fria, né, começa toda uma propaganda contrária a isso, né, e hoje, se a gente for ver a hegemonia, né, o que fica na cabeça das pessoas, depois de toda uma propaganda massiva do capitalismo, é uma visão contrária, diferente dessa, né? Uma visão negativa em relação à União Soviética, mas naquele momento histórico isso é inegável, né? O reconhecimento do mundo inteiro pela presença, pela participação da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Isso vai ter seus efeitos aqui no Brasil, né? Não é à toa que o partido, né, consegue uma expressão tão grande, consegue chegar a cerca de 150 mil filiados, né? Em tão pouco tempo, de 4 mil pula para 150 mil, elege o senador Luiz Carlos Prestes, com votação expressiva em todo o país, elege 14 deputados federais, tem 600 mil votos, né, para a Câmara, para o Congresso, fora a eleição de inúmeros deputados estaduais, vereadores. Isso, além do prestígio que a União Soviética conquistou durante a guerra, há também a presença, a participação dos comunistas aqui no Brasil, no enfrentamento ao regime ditatorial de Getúlio Vargas. Agora, percebe-se o quê? Claro, o partido tem uma atuação importante na Constituinte, tem uma atuação importante no Parlamento, conquista uma série de leis favoráveis aos trabalhadores, mas a gente percebe que com a Guerra Fria, com o recrudescimento interno, com o golpe dado pelo Dutra, rapidamente essa presença do partido no movimento de massas, né, ela se esfumaça.
E eu vou me basear aqui no livro do Dinarco Reis, né, que ele faz uma análise precisa sobre essa situação, né, luta de classe no Brasil e o PCB, quando ele diz que, apesar de toda essa presença, o partido teve vários erros. Primeiro, uma política colaboracionista, uma política que, se antes, durante a guerra, adotava a palavra de ordem, todo apoio à política de guerra de Getúlio, ou seja, política antifascista, política de estar ao lado dos aliados contra o nazismo, depois da guerra passa a adotar a seguinte palavra de ordem: todo apoio a Getúlio ou a Vargas na guerra e na paz, né? E começa a adotar uma política até de conciliação, de evitar maiores confrontos abertos ao governo, ao regime, né? E aquela política do queremismo, né? Da Constituinte com Getúlio, e chega um momento até de pedir que os trabalhadores apertassem o cinto e aumentassem a produtividade para melhorar as condições econômicas do Brasil. Ou seja, há claramente uma política de conciliação de classes acontecendo. Isso reflete também uma perspectiva que é momentânea, que vai se quebrar com a Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a convivência ali, União Soviética e Estados Unidos. O principal inimigo era o fascismo, então era possível, né, ao invés de avançar na luta de classes, estabelecer aí uma política internacional de colaboração, né? Evidentemente que isso logo demonstra ser um erro terrível, né? E no caso do partido aqui no Brasil, além dessa política que chega, né, a ser claramente uma política reformista, né, temos grandes problemas com relação à política de organização, né? Isso o Dinarco também fala no livro, dizendo claramente que havia uma política de organização muito frouxa, né? Você tem uma série de filiados sendo, quer dizer, um recrutamento que não se baseava nos princípios do leninismo, do centralismo democrático, bases que não se reuniam, né? E também uma política de promoção de quadros que não levava em conta essa militância efetiva, né? Algumas pessoas eram guindadas de uma hora para outra a condição de dirigente do PCB sem ter passado nem por uma experiência mais concreta de uma militância de base, né? Então, uma série de erros que demonstraram que o partido era um partido de massa, mas sem uma efetiva organização que representasse, que possibilitasse que ele tivesse de fato a presença organizada, né, orgânica dentro da classe trabalhadora, dentro dos diversos núcleos de organização dos trabalhadores, né? Priorizou-se a política parlamentar, um período em que o partido teve esse assento no Congresso Nacional, e se deixou de lado uma ação mais contundente no movimento de massa, de enfrentamento ao capital, de enfrentamento à burguesia, e com isso a própria organização partidária ela foi perdendo a sua força, né? E quando vem a cassação, isso se perde muito rapidamente, né? A partir de 47, com esse fechamento, né, com essa perseguição incisiva sobre os comunistas, a política do partido tem novamente uma guinada à esquerda. Já em 48, um manifesto de janeiro já começa a apontar para essa nova perspectiva. Isso vai se consolidar em 1950 com o Manifesto de Agosto, e vai se manter até 54 com o 4º Congresso. É uma política que apontava no sentido oposto daquela ideia de uma ação legal, de uma ação que visava, né, um partido de massas, que visava aí a conquista dos espaços democráticos e institucionais existentes. Começa a se ter
uma política esquerdista, né, na prática, com todo o discurso da revolução, né, mas com uma ação que passa a ser quase que conspiratória e também pregando o paralelismo no movimento sindical. Ao invés de se apostar na ação por dentro dos sindicatos, o partido começa a pregar, naquele momento histórico, a criação de organismos, né, paralelos aos sindicatos oficiais. Isso vai fazer com que o partido perca efetivamente a sua presença no movimento e no meio dos trabalhadores, né? Cada vez mais o partido vai se afastando. Claro que tem uma repressão forte, né, no período, mas seguindo mais uma vez, né, a fonte do Dinarco Reis, que vai dizer: havia condições de se ocupar espaços, né, de se brigar pelos espaços mínimos existentes, e o partido optou naquele momento por não fazer isso, por adotar uma linha de apostar numa insurreição que ia ser feita sem as massas, né? Porque se o próprio partido não estava no meio das massas, como é que essa revolução ela poderia se concretizar? Então havia todo um discurso mais revolucionário, mas sem a devida correspondência com a realidade existente. E cada vez mais um dogmatismo por parte da direção, um doutrinarismo muito grande, um sectarismo e como resultado, cada vez mais o afastamento da presença, né, dos militantes, dos comunistas no seio da classe operária. Isso também tem uma correspondência com a conjuntura internacional. Claro que tem a questão da Guerra Fria, mas tem logo em 1950 a Guerra da Coreia, e se abria, né, na perspectiva do movimento comunista internacional, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Isso era até visto pelos dirigentes da do Partido Soviético como a demonstrar, né, a possibilidade naquele momento de que as disputas no interior do imperialismo, e principalmente a disputa entre aqueles países capitalistas que naquele momento estavam profundamente arrasados pela guerra e se sentiam, segundo a análise dos soviéticos, quase que colonizados pelo imperialismo estadunidense, que essa situação ela levaria a um novo confronto bélico provocado pelas próprias disputas no interior do mundo capitalista, e isso abriria a possibilidade de uma revolta, né, de uma revolução socialista internacional. Isso era mais ou menos algo que acabava influenciando as ações dos comunistas no mundo inteiro, e passou-se num determinado momento a se apostar para essa saída, vamos dizer, que insurrecional, como consequência da própria disputa existente no interior do imperialismo. A Guerra da Coreia, ela também apresentava a tensão internacional, aí também entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Quer dizer, o reflexo disso na política do PCB no Brasil é uma ação cada vez mais esquerdista, sectária, doutrinarista e voltada para dentro, ao invés de partir para uma ação de tentar conquistar os espaços possíveis de serem conquistados. Mas essa linha ela vai sendo, conforme a própria militância vai percebendo que essa linha, num primeiro momento, no caso do movimento sindical, ela estava completamente equivocada, porque estava afastando efetivamente o partido do meio operário. Na prática, os próprios militantes que atuavam no movimento sindical começaram a agir de forma diferente. Voltaram a participar por dentro dos sindicatos, a partir de 51, 52, os militantes, por sua própria conta, começaram a mudar na prática aquela orientação que vinha da direção. Quer dizer, chega o ano de 54, com o suicídio de Getúlio,
né, a reação popular de apoio a Getúlio, de ataque àqueles que faziam oposição a Getúlio, como o pessoal da UDN, o próprio partido que estampava nos seus jornais diversas críticas a Getúlio, isso também causou um impacto muito grande na direção do partido, que aos poucos então foi percebendo que aquela linha política tinha que ser alterada. Em 1954, com o 4º Congresso, ela não é totalmente alterada, mas já havia indícios no interior do partido da necessidade de se promover uma outra guinada, né? Essa outra guinada virá mais adiante com a Declaração de Março de 58. Entre 54 e 58 nós temos o famoso informe do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, que vai causar um furor, né? Vai cair como uma bomba no interior dos partidos comunistas do mundo inteiro. No Brasil não vai ser diferente, talvez em nenhum outro partido no mundo, os debates vão se estabelecer dentro da militância. Aqui no Brasil, como definiu o José Antônio Segato, se formaram 3 grupos nessa discussão diante desse informe sobre os chamados crimes de Stalin, sobre o processo de desestalinização que estava em curso na União Soviética. Um grupo que foi chamado de renovador pelo Segato, que na verdade tinha uma postura muito à direita dentro do partido, que na verdade queria rever tudo, né, até os princípios leninistas, centralismo democrático, queriam aproveitar aquele momento de debate intenso para adotar uma linha totalmente diferente dos princípios comunistas. Os 2 grandes grupos que se embatem são o grupo que vai ser chamado de conservador, que não aceita nenhuma das críticas feitas ao período de Stalin. É o grupo que mais adiante, em 62, vai fundar o PCdoB, né? Não vai aceitar tanto as críticas que se fizeram a esse período, não vai aceitar a Declaração de Março, não vai aceitar o próprio resultado do 5º Congresso em 1960. E o outro grupo, que é o grupo que vai se manter à frente do partido, o núcleo dirigente central, que o Segato chama de centro pragmático, é o grupo que em torno dele vão girar as figuras do Giocondo Dias, Armínio Guedes, Jacó Gorender, o próprio Prestes, Marighella, né? É o grupo que inclusive vai estar responsável, ou que vai estar à frente do processo de elaboração da Declaração de Março de 58. Esse grupo, em função de todo o debate estabelecido, né, adota dentro do Comitê Central medidas disciplinares contra o grupo renovador, que é expulso, a Júlio Barata, por exemplo, que é o líder desse primeiro grupo, é expulso do partido, e o grupo do Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas, né, a Rua da Câmara, nesse momento eles vão ser destituídos dos seus cargos da direção nacional. O centro dirigente, então, adota a resolução de produzir um documento que desse conta dessa nova realidade, dessa nova conjuntura e de todo o debate que se estabeleceu no partido em função dessa polêmica trazida pelo informe do 20º Congresso do Partido Soviético. É aí que vai sair, que vai surgir, que vai aparecer a famosa Declaração de Março. Essa declaração, ela tem vários aspectos polêmicos, né, mas ela reconhece o aprofundamento do capitalismo no Brasil, né, continua
considerando, dentro de uma tradição no partido, de que havia resquícios feudais a serem superados, continua apostando na ideia de uma revolução por etapas, consolida, né, a perspectiva da necessidade de uma etapa nacional democrática e da possibilidade de se fazer a revolução, num primeiro momento, com aliança com a burguesia nacional, porque o grande inimigo a ser combatido é o imperialismo, e principalmente o imperialismo estadunidense. E outro aspecto da declaração é a ideia de que é possível fazer essa revolução pela via pacífica. Mas a grande questão, né, que está por trás dessa visão é a ideia de que o imperialismo ele se apresenta como uma força externa à nação, né, como um grande sugador das riquezas, né, e o partido naquele momento, assim como toda a intelectualidade de esquerda, a não ser o Caio Prado Júnior, não consegue perceber o grau de envolvimento, de articulação, de associação dos capitais nacionais com o capital estrangeiro. Essa é a grande questão que o partido não consegue entender nesse momento e que vai propiciar toda essa linha política de apostar numa aliança com uma burguesia nacional que na verdade não existia, né? Isso só vai ficar claro para os comunistas, para os intelectuais, depois do golpe de 64. Quer dizer, essa linha política ela é extremamente contraditória, porque ela possibilita a reentrada do partido no movimento de massa, a sua reaproximação à intelectualidade. Nunca o partido teve tantos intelectuais e artistas ligados à sua ação, né? Inúmeros jornais, revistas, publicações pelo Brasil inteiro. Nunca o partido teve uma ação tão ampla, uma presença tão grande em todos os movimentos, seja estudantil, cultural, no movimento operário, né? O partido tem uma presença nos sindicatos, nas confederações, mas essa linha política ela desarma efetivamente a militância quando vem o golpe militar em 64. Então é essa contradição, né, que a gente tem que analisar à luz da história e compreender que havia um contexto e que praticamente empurrava também o partido a adotar muitas dessas resoluções. Quer dizer, a ideia do nacionalismo como uma força revolucionária, ela está muito presente. Os movimentos nacionalistas estão acontecendo no mundo inteiro. O Nelson Werneck de Sodré vai falar num dos seus livros isso. O nacionalismo hoje é o fenômeno mais importante na história e o PCB tem que saber aproveitar isso, né? Então a ideia de uma revolução nacional democrática, ela tem os seus porquês, as suas razões, em função do próprio contexto existente, né? Hoje é muito fácil a gente falar que todo mundo errou naquela época, mas nós temos que tentar entender como que essa conjuntura ela se apresentava para a nossa militância. Eu vou ficar por aqui, porque eu já invadi um pouco o tempo, para o Denis fazer a sua exposição, depois a gente abre para o debate. Queria salientar meu prazer, satisfação e honra de estar participando dos 90 anos do glorioso Partido Comunista Brasileiro. E queria, antes de tudo, agradecer à direção do partido pelo convite, salientar também minha alegria de estar aqui na mesa com os dois companheiros, e uma palavra especial a Ricardo Costa, que, como vocês viram pela brilhante exposição que fez, uma capacidade de resumir analiticamente o que se passou com o partido e com o país em cerca de 20 anos, de uma maneira muito sensível e com uma crítica muito serena, equilibrada e firme sobre os diferentes aspectos
da vida do partido, da trajetória, de estratégia, tática, etc. E queria também dizer que eu dedico a minha vida aqui hoje a 3 grandes comunistas. 2 que não conheci, mas que dediquei alguns anos da minha vida a escrever suas biografias. E seguramente, se vivo fosse, estariam participando numa posição de destaque na Semana dos 90 anos, que é o escritor Graciliano Ramos, grande comunista. E o grande dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, Vianinha. E a terceira homenagem póstuma, este sim eu conheci, um querido amigo, o historiador e democrata, general e membro do Comitê Central do Partido, Nelson Werneck Sodré. Que Nelson, inclusive, mereceu recentemente um livro do grande amigo, querido amigo e mestre José Paulo Neto, que faz justiça a Nelson Werneck Sodré. E também não deixar de salientar um aspecto que o Rico disse muito bem, que este é um partido de lutadores, um partido de militantes corajosos, de exilados, de banidos, de torturados, de assassinados, e o partido, mesmo nos piores momentos do século XX, desse começo do século XXI, notadamente no século XX, em função das perseguições, das ignomínias, das brutalidades, das selvagerias contra o partido não se curvou, os seus militantes não se curvaram, e o Rico tem razão num aspecto que disse, que eu vim preparado para dizer, e fiquei muito feliz que ele tenha ressaltado. Os erros cometidos, os equívocos, nas diferentes etapas históricas da vida gloriosa do PCB, não foram erros cometidos nunca contra o povo brasileiro, nunca foram cometidos contra as massas populares, nunca foram a favor dos espoliadores, dos magnatas, dos sugadores, dos tubarões, dos bandidos. Foram sempre em defesa do povo brasileiro, da emancipação do país, das lutas libertárias e da construção de um outro Brasil, que, aliás, precisa ainda ser construído, porque esse que está aí não serve. Então, os erros, os equívocos, mesmo com eventuais avanços, eventuais conquistas que devemos reconhecer, mas, evidentemente, que para os que desejam construir a sociedade socialista, evidentemente que este país ainda está muito longe, mas muito longe, oceanicamente longe do que nós, que desejamos a construção da sociedade socialista, aspiramos, lutamos, reivindicaremos, continuaremos as novas gerações, as novíssimas gerações sempre na luta. Essa breve observação me parece que o Rico já antecipou, eu faço questão de dizer, porque a história escrita pelos supostos vencedores, a chamada história oficial, de maneira pusilânime, sempre enaltece os equívocos, as eventuais falhas de avaliação, uma estratégia errada, uma tática errada. Mas isso é preciso verificar as condições históricas também que o Rico, com muita sabedoria, fixou. E dizer que os erros não foram cometidos em função de nenhuma traição ao povo brasileiro. Isso me parece fundamental salientar no momento em que o partido completa 90 anos, gloriosos 90 anos, com todos os seus erros, seus lapsos, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com os seus avanços, com os seus recuos. Esse é um momento glorioso para a esquerda brasileira, não apenas para os militantes do partido, os dirigentes do partido e os seus heróis. É um momento me parece, singular da história da esquerda brasileira. E se o PCdoB também está comemorando esse feito, isso é uma questão, evidentemente, que não tem amparo nos fatos históricos, mas que nós não devemos, já que o PCdoB, como muito bem disse o Rico, foi uma dissidência, legítima, inclusive, do PCB, mas que eu acho que devemos respeitar e fazer dessas comemorações dos dois PCs um momento de comunhão, um momento de reconhecimento também que o PCdoB também tem seus heróis, também pagou com preços caros pelas lutas, pelos enfrentamentos e tal. Então eu acho que é um momento singular, porque os dois PCs
reivindicam e comemoram e celebram os 90 anos do partido. Eu não vejo nada demais que isso aconteça, muito embora não haja nenhum amparo nos fatos, nenhum amparo nos fatos, basta ver, consultando a coleção do jornal A Classe Operária do PCdoB, surgido em 1962, nesse quadro que o Rico destacou, as agressões feitas pelo PCdoB ao PCB. Quer dizer, e durante o processo da luta armada, as agressões que foram feitas pelo PCdoB e outras organizações de esquerda à linha política do PCB. De qualquer maneira, me parece que é importante não temos nenhum tipo de senão, nenhum tipo de uma atividade hostil, muito pelo contrário, acho que é um momento em que a esquerda como um todo está celebrando os 90 anos desse glorioso partido. Em relação ao período histórico que nos cabe analisar, o Rico trouxe com muita, como eu disse já, com muita capacidade de síntese, um relato analítico sobre, chegando inclusive ao golpe militar de 64. Eu vou me fixar em alguns pontos que eu gostaria de realçar, e o primeiro deles é dizer que a mudança que o partido viveu a partir do 20º Congresso, porque efetivamente as mudanças começaram na sequência do impacto brutal causado pelo relatório, denunciando os crimes da era stalinista, os abusos, os excessos, as ignomínias, as perseguições, e nós, como democratas, não podemos, absolutamente, em nome de qualquer tipo de fidelidade, deixar, como muito bem fez o Rico, de salientar e de reapreciar. E depois teve com a Declaração de Março de 1958 e, finalmente, em 1960, com o 5º Congresso, a consolidação da mudança de linha do partido, que eu acho que foi uma mudança de linha histórica e absolutamente necessária e oxigenadora da vida do partido. O filósofo e crítico cultural que foi membro do PCB, Roberto Schwartz, disse sobre essa época, que eu vou tentar aprofundar um pouco mais num outro viés, que o Brasil viveu o Brasil se tornou irreconhecivelmente inteligente nos anos do saudoso presidente João Goulart. E eu diria, parafraseando o Roberto Schwartz, que o nosso partido, o PCB também nessa época viveu uma fase de primavera na sua história, com as contradições muito bem apontadas com o Rico, inclusive em relação à plataforma do partido, a questão do anticapitalismo, do caráter anticapitalista, antifeudal, anti-imperialista, a questão da crença na transição pacífica, na ideia de que era possível uma aliança com a chamada burguesia nacional. Essa mudança de linha, se por um lado comporta contradições e ilusões, algumas das quais contribuíram, juntamente com outras forças de esquerda, para o desfecho de 64, contribuíram de uma maneira não decisiva, porque se trata de um golpe fascista. Isso também é outra coisa que a história oficial ela é pusilânime, porque ela atribui atribui falhas e responsabilidades às organizações de esquerda, se esquecendo de que o país, não apenas a esquerda, o país foi vítima de um golpe fascista, de um golpe brutal, que teve desdobramentos o tempo inteiro, até mesmo nos seus últimos dias no governo malsinado do general Figueiredo, que é outro que a história oficial, juntamente com o general Geisel, começa a querer passar um pouco a mão na cabeça, não, porque afinal de contas fez isso, fez aquilo, e o governo Geisel assassinou 10 membros do Comitê Central do PCB, assassinou vários membros do Comitê Central do PCdoB, levou ao exílio intelectuais como Carlos Nelson Coutinho, como Milton Temer, como José Paulo Neto, e o Comitê Central praticamente todo foi para o exílio, a começar pelo secretário-geral. Portanto, os equívocos, as vacilações, os erros de avaliação que eu vou mencionar aqui não apagam o fato de que nós estávamos submetidos a um regime discricionário brutal e fascista. E que fica essa história de que não é fascista. Como não é fascista? Porque deixou o Congresso aos farrapos abertos, como foi até praticamente 74.
Então, devagar com o andor, porque as coisas não são assim. Então, eu creio que o partido, a partir da virada dos anos 50 e para os anos 60, o partido se beneficiou também de um imaginário mundial que foi muito favorável à mudança de linha, porque não foi só uma discussão interna do partido no sentido de renová-lo. Não podemos nos esquecer da Revolução Cubana, não podemos nos esquecer das lutas anticoloniais na África, não podemos nos esquecer dos movimentos revolucionários e nacionalistas na América Latina. Era um momento, a vinda de Sartre ao Brasil, a vinda de Che Guevara ao Brasil, a condecoração do presidente Jânio Quadros a Che Guevara. O país, a América Latina e, de certa maneira, o mundo de maneira geral, vivia um momento efetivamente de um imaginário libertário, uma ideia de que era possível mudar a vida, mudar a sociedade, mudar as relações humanas, mudar as relações sociais, combater o capitalismo na sua brutalidade. Aliás, sobre o capitalismo eu não vou me alongar, vou só citar uma frase de alguém que estará aqui sexta-feira, um dos meus mestres, que é o sociólogo Atílio Boron, que diz uma frase absolutamente definitiva, não adianta ficar perdendo muito tempo em relação ao capitalismo. Acreditar no capitalismo é acreditar na quadratura do círculo. Então, esse quadro muito bem descrito de mudanças na vida do partido tem a ver com o imaginário de transformações, de busca de saídas para a própria humanidade, que, nesse sentido, o PCB viveu nessa mudança de linha, com as contradições muito bem apontadas pelo Rico, e hoje fartamente reconhecida nas biografias, nas autobiografias, nos documentos do próprio partido, em relação às ilusões, às crenças que foram inteiramente inócuas, a começar pela ideia de que a burguesia nacional poderia ser uma aliada quase preferencial dos comunistas. E o resultado foi o que se viu. A chamada, entre aspas, burguesia nacional, ou o grande capital, ou os capitais associados ao grande capital, se aliaram com, evidentemente, os seus cúmplices, que era o imperialismo. E é dessa articulação que vem a conspiração que leva ao golpe militar, na área civil, na área do empresariado, na área do latifúndio, na área da exploração na cidade e no campo. De maneira que, nesse sentido, apesar dessas contradições, eu queria realçar o fato de que o PCB vive nesse processo de 58 a 64 um momento de absoluta primavera na sua vida, de ruptura com uma trajetória recente de vínculos com o dogmatismo, com o sectarismo, com a intolerância, não é? Com o isolamento que leva um partido que teve quase 200 mil militantes a ser reduzidos a 20 mil, com boa vontade no começo dos anos 50, por erros de formulação estratégica, de aplicação tática evidente, de falta de visão sobre o quadro político e suas contradições e suas exigências. Então, esse período é um período que o PCB, por exemplo, se torna a força motriz da busca da cultura nacional popular neste país. Os líderes do centro, o líder máximo do Centro Popular de Cultura, a quem eu homenageei, Oduvaldo Viana Filho, que foi o líder do CPC, era membro do comitê, era membro do partido. Nessa época se forma um comitê cultural do partido histórico, que aliás está merecendo uma tese ainda, não sei como esse livro não foi feito, essa tese não foi feita, que é os grandes intelectuais da época, inclusive jovens intelectuais como Leandro Conder, né, que era um jovem, na ocasião, um jovem intelectual, mas a geração anterior do Armênio, de vários intelectuais, Enio Silveira, a quem também gostaria de homenagear, se trata de um grande comunista, um homem que teve uma capacidade de realizar um trabalho cultural dentro das engrenagens da indústria cultural burguesa, que merece toda a nossa consideração e o nosso respeito. Enio Silveira, membro do Comitê Central do Partido. Membro do Comitê Central do Partido. E o Teatro de Arena de São Paulo era hegemonizado por militantes do Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Porque ainda nos anos 50, a base cultural do partido, os seus artistas, seus intelectuais, perceberam claramente que a arte poderia ser uma ferramenta na luta pela transformação social e política do país.
E não é casual o fato de que Jean Francisco Guarnieri, outro comunista que merece o respeito, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Boal e outros intelectuais que ou eram companheiros de viagem do partido ou militantes do partido, construíram o Teatro de Arena de São Paulo, que é um marco histórico na renovação da dramaturgia brasileira. Da mesma maneira, no Cinema Novo, vários militantes do Partido Comunista Brasileiro estavam na direção do Cinema Novo. Quer dizer, havia um processo de capilarização da área artística e intelectual num momento propício para isso, porque desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o país vivia uma abertura política. E não é casual o fato de que o secretário-geral do partido pôde sair da ilegalidade depois de anos e anos e anos no governo do presidente Juscelino Kubitschek. É verdade que não legalizou o partido, perfeito, e que também Jango não legalizou o partido, mas o fato é que, sobretudo no governo do saudoso presidente Goulart, o partido tinha uma legalidade de fato. O secretário-geral é recebido no Palácio Laranjeira pelo presidente da República. Era uma ilegalidade simplesmente de fachada, porque o partido estava na legalidade, entre aspas. Né? E, então, a presença do partido no movimento operário camponês, o partido assume uma posição de dianteira na sindicalização rural, graças ao trabalho extraordinário de um grande comunista que é Gregório Bezerra, entre outros. Entre outros. O partido conseguia ter na CGT e em sindicatos operários importantes uma participação protagônica, não era simplesmente uma composição. Isso não, evidentemente, não absolve, ou não, eu não estou desatento para o fato de que houve, em várias dessas organizações, problemas. Mas eu chamo a atenção que o quadro de abertura propiciado por esse cenário, por esse imaginário e pelas mudanças que ocorriam no país, favoreceram muito essa ramificação do partido na vida social, política e cultural do país. E penso que o partido soube aproveitar muito bem, dentro das limitações da época e das suas próprias limitações, já que se viu com o golpe que o partido tinha uma insuficiente organização, sobretudo no meio operário, mas ao mesmo tempo o partido tinha conseguido, desde o período presidencial de João Goulart, uma infiltração extremamente importante nas Forças Armadas. Ou a infiltração talvez seja uma palavra do léxico golpista. Um trabalho político excepcional nas Forças Armadas, e não é casual o fato de que vários dos jovens oficiais que foram caçados brutalmente pela ditadura, como Milton Temer, como Luiz Carlos de Souza Moreira, como o Fernando de Santa Rosa, eram militantes do Partido Comunista Brasileiro e eram tenentes como Temer, como Santa Rosa, como tantos outros, eram militantes da base do partido dentro das Forças Armadas. Então o partido, apesar das suas limitações, das suas insuficiências, eu acho que soube aproveitar muito bem esse momento de primavera, que ele vivia dentro de si com os problemas que ele tinha também, porque havia dissidências, tinha perdido intelectuais na crise pós-20º Congresso, e aí é preciso dizer que nem todos, nem o Rico disse isso, eu que estou dizendo, nem todos aqueles que saíram naquele momento do partido foram traidores do partido, se bandearam para a direita. Porque há intelectuais como Moacir Werneck de Castro, querido amigo, o próprio Jorge Amado com as suas idas e vindas, mas há vários intelectuais que não se confundiam com outros que no dia seguinte atravessaram a rua e foram para a direita. E foram fazer o anticomunismo mais deslavado, mais fascistoide contra o partido ao qual pertenciam na véspera, do outro lado da calçada. Então é preciso também que esse impacto que houve da dissidência nos levou a alguns quadros. Eu digo nos levou, não sou filiado ao PCB, mas faço parte da família. Né? Enfim, se trata de nós somos uma família, que aliás aqui há pessoas que não são também como eu, mas que são da mesma família política. Né? Pessoas que estão no PSOL, que estão no PT, que estão no PCdoB, que eventualmente até em outros partidos, mas que fazem parte da mesma família. Não da família orgânica, mas que fazem parte dos lutadores, que fazem parte dos indignados, que fazem parte daqueles que jamais se curvaram e que trabalharam tantas vezes em aliança com o PCB, inclusive no momento, nessa fase histórica a qual estamos nos referindo. Basta ver a participação também protagônica do partido na famosa Frente de Mobilização Popular durante o governo do presidente Goulart.
que era uma espécie de coordenação dos partidos e movimentos que apoiavam o governo, e o PCB tinha assento, juntamente com o brizolismo, com a Frente Parlamentar Nacionalista, com o PTB de esquerda, com o PSB, com elementos do próprio PCdoB. Quer dizer, naquele momento, também no plano da articulação política, o partido saiu de um completo isolamento nos anos 50 para uma posição de participação, se não protagônica em todos os processos, uma participação efetiva. O Partido Comunista Brasileiro teve envolvimento em várias greves importantíssimas no período democrático Juscelino Jango, e algumas das quais resultaram em avanços para a classe operária e para os trabalhadores. Uma das quais, que, a meu juízo, dignifica o presidente Goulart de uma maneira absolutamente singular na história deste país, que foi o presidente da República que assinou o aumento de 100% do salário mínimo nesse país. Isso ninguém tira do presidente Goulart. No Palácio Laranjeira, cercado pelos comunistas, pelos socialistas, pelos trabalhistas, pelos progressistas de maneira geral. Isso, evidentemente, que custou, entre outras coisas, o que aconteceu, não interessa. Ele foi capaz de assinar um decreto que, por pressão do movimento social, por pressão do movimento sindical, o partido tinha participação importante no movimento sindical. Então, eu acho que o partido viveu nessa quadra, sobretudo nesses anos 58 e 64, um momento auspicioso da sua trajetória, com todos os problemas que estavam implicados. Por outro lado, evidentemente, o partido pagou também pelos seus erros, como, por exemplo, nas chamadas causas e responsabilidades que levaram também ao golpe militar. Eu dediquei um livro a esse assunto, evidentemente, não só sobre o PCB, mas a esquerda de maneira geral, que foi recentemente relançado pela editora Expressão Popular, que é o livro A Esquerda e o Golpe de 64, que é um livro de 88, que agora, no segundo semestre, foi relançado pela Expressão Popular. E eu ouvi não apenas o dirigente da esquerda organizada, partidária, mas também lideranças progressistas, no sentido de, a minha pergunta, do jovem Denis, é claro, no final dos anos 80, a minha cabeça era, eu que não vivi 64, tinha 10 anos de idade no golpe militar, e só me lembro, como eu conto na abertura do livro, uma coisa sobre o dia do golpe militar. Meu pai, que era lacerdista, infelizmente, chegou para mim eufórico e disse: olha, hoje, Maria, os meninos hoje não vão à escola não, Maria. É feriado porque houve uma revolução e não vai ter aula. Essa é a única lembrança daquele dia nefasto. Ainda bem que eu não tenho outras lembranças. Já imaginou se eu tivesse outras lembranças de um dia pavoroso, horroroso como esse? E meu pai, eufórico de que havia acontecido isso no país. Então, eu acho que eu dediquei, a minha pergunta era: por que perdemos em 64? Então, a ideia era reencontrar os personagens de 64, e eu dei sorte que muitos estavam vivos, inclusive dirigentes do PCB, como ou ex-dirigentes do PCB, como o senador Luiz Carlos Prestes, como Hércules Correia, vários outros, 3 ou 4, que eram, mas também procurei do PTB, do PSB, etc., do movimento operário, do movimento camponês, para responder essa questão. Bem, o que nos diz respeito nessa mesa de hoje, é claro que as 4 ou 5 conclusões que o livro chega, que eu cheguei, e que tantos de nós chegamos, não sou só eu, não tenho esse privilégio, nem quero ter, é de que também o PCB teve uma participação não pequena e bastante ponderável nesse conjunto de problemas que ajudaram a criar uma atmosfera propícia à quebra da ordem constitucional. Em absolutamente, não foi, também o livro defende isso, não foi a esquerda que contribuiu para golpe nenhum. Não foi a esquerda que abriu o país para a entrada de tanques e para ato institucional número 1, ato institucional número 2, cassações de mandato, prisões, torturas e assassinatos. Apenas por problemas, por 5 razões que eu vou apresentar aqui, que o livro apresenta, depois de ter ouvido dezenas de personagens, de figuras de 64, o livro chega a essa conclusão. E acho que o PCB, um dos erros cruciais cometidos pelo PCB nesse processo foi uma incorreta análise da correlação de forças. Acho que o partido não conseguiu, assim como outras organizações de esquerda, acho que todas, para não absolver ninguém, a verdade é que nós não soubemos avaliar corretamente a balança de forças naquele momento. E os desvios originados por isso
foram um triunfalismo que transferia para o movimento social e para o chamado esquema militar do presidente Goulart uma responsabilidade desproporcional, um insuficiente trabalho de organização, de agitação e propaganda dentro do próprio movimento sindical, do movimento operário, do movimento social. Por outro lado, também uma crença num poder que efetivamente o movimento popular e social não, naquele momento, um poder que ambos não tinham naquele momento, apesar de ser um momento de ascensão, de greve, de reivindicações, de mobilizações, mas que efetivamente era desproporcional em relação ao que se exigia, que o próprio partido exigia, acreditava dogmaticamente que era intocável o regime o governo do presidente Goulart, porque ele contaria com duas forças simultâneas de muito peso. E o que aconteceu foi que se mostrou que o dispositivo militar era bastante frágil e, por outro lado, que era insuficiente o trabalho de organização, mobilização das forças progressistas dentro do movimento social, do movimento sindical. Por outro lado, também, eu acho que o partido teve um erro de avaliação no trabalho de articulação com as demais forças progressistas da época. Isso não foi privilégio do partido. Todos cometeram o mesmo erro. Não foi só o PCB. Eu só estou dizendo que não se pode fugir da responsabilidade histórica. Uma falta de organicidade, de articulação, de entrosamento com outras forças que se caracterizava principalmente pela disputa de hegemonia dentro do movimento de esquerda. Era todo mundo querendo comandar a Frente de Mobilização Popular, a Frente Parlamentar Nacionalista, ter mais influência junto ao presidente João Goulart, monitorar mais a Central Geral dos Trabalhadores. Quer dizer, havia uma disputa que o livro mostra de maneira, infelizmente, tive que mostrar isso, era uma disputa intestina dentro do movimento progressista de esquerda para hegemonizar os sindicatos, as associações, os movimentos, as greves, os contatos com o governo. Isso era desproporcional, porque não se tinha essa força, e isso contribuiu também para atomizar muito as forças de esquerda, o que se manifestou no dia do golpe, com uma incapacidade de articulação de resposta. Eu não digo nem resposta propriamente militar, porque seria uma resposta, vamos combinar, impossível, praticamente impossível. Praticamente impossível enfrentar os tanques, enfrentar o fascismo, enfrentar a brutalidade, como, aliás, aconteceram em vários países latino-americanos diante das ditaduras genocidas. Não há como enfrentar isso, como o saudoso e querido presidente Allende não podia enfrentar o bombardeio de La Moneda pela Força Aérea, como não se podia enfrentar no Brasil também a ocupação e as prisões e os navios que foram fundeados na Baía de Guanabara, cheios de presos. Mas isso não me parece não invalidar a tese que alguns dos entrevistados autocriticamente apresentam no livro, A Esquerda do Golpe de 64, que faltou efetivamente uma articulação mais consistente, inclusive os laços com o próprio governo, que era um governo de frente. Era um governo híbrido, era um governo contraditório. O governo, a semelhança, sem comparar, mas me faz lembrar-se muito vagamente o que se passa. Muito vagamente, que era um governo muito mais progressista do que esse que está aí. Muito mais progressista, o governo do presidente Goulart, com todas as suas contradições, suas limitações. Com todas as suas limitações. Seria o caso, por exemplo, de imaginar, né, por exemplo, que o senhor Magalhães Pinto, que o senhor Carlos Lacerda fossem ministros de Estado, fossem da chamada base aliada, presidente do Senado, presidente da Câmara, indica ministros. Isso não tinha no governo do presidente Goulart, apesar de suas contradições e suas limitações. Havia setores mais atrasados, mas a gente não tinha esse espetáculo vergonhoso que se tem o país de Renan e de Temer, o Temer é o Michel, não o nosso queridíssimo amigo e mestre, que estará aqui também amanhã, né, depois de amanhã, com o Zé Paulo Neto. Eu acho que essas considerações remetem a dois pontos que eu pretendi, essa breve fala, podemos desdobrar na fase de debate, que eu pretendi fixar. De um lado, uma primavera que significou um momento muito singular e eu penso um momento que ainda não foi superado na vida do PCB. Eu acho que essa influência descentralizada em vários setores e áreas que o PCB teve de 58 a 64 não me parece ainda ter sido reeditada com o mesmo vigor, com a mesma intensidade.
Por outro lado, os problemas que envolveram o partido também, nas suas ilusões, em certas crenças infundadas, que também jogaram o partido no precipício em que o país também caiu, que foi o golpe militar. O saudoso senador Prestes, a quem também homenageio, e tive a honra de, com 28 anos, fazer um livro que foi um best-seller, e foi o primeiro grande e único depoimento que o senador deu na sua vida, publicado em 1982, Prestes Lutas Autocríticas, e de quem tenho recordações muito afetuosas, a última vez que tive com o senador. E também queria, já que eu estou falando do senador, queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com o gesto do senador Inácio Arruda, do PCdoB, que essa semana, a semana passada, num gesto de grande dignidade, que honra o mandato popular, apresentou no Senado da República um pedido de um ato, não sei como chama, decreto legislativo, que revoga a cassação arbitrária do mandato do senador Luiz Carlos Prestes, em 1948, durante a ditadura civil-militar do senhor Eurico Gaspar, fascistóide do senhor Eurico Gaspar Dutra. É um gesto brilhante do senador, porque isso é uma reparação histórica não apenas ao senador Prestes, mas todos os deputados federais, todos os deputados estaduais e todos os vereadores do partido que foram cassados de maneira absurda e discricionária por uma ditadura que foi eleita, infelizmente eleita nas urnas. É uma reparação a Jorge Amado, ao grande Carlos Marighella, que recentemente homenageamos no centenário deste grande brasileiro, a Maurício Grabois, a todos os membros, a Gregório Bezerra, a João Amazonas e todos os deputados federais do partido e deputados estaduais e vereadores que em todo o Brasil foram cassados arbitrariamente. Então, na última vez que estive com o senador, lembro, foi justamente o dia que ele me deu o depoimento do livro A Esquerda do Golpe de 64, em que ele faz até uma autocrítica bastante impiedosa. Eu até acho interessante, e só que, evidentemente, cada um atribui a culpa ao outro, né? Darcy Ribeiro atribui a culpa ao Prestes, o Prestes atribui ao Brizola, o Brizola atribui não sei quem. Esse jogo de que todo mundo teve responsabilidade, ninguém acha que foi o responsável por os equívocos da esquerda. Mas, enfim. E nesse dia, o senador, ao se despedir de mim, infelizmente foi a última vez que eu vi, vivo, o senador virou-se para a dona Maria Ribeiro Prestes e disse: Maria, pega lá o presente que nós trouxemos da União Soviética para o Denis. A União Soviética ainda existia. 1988. E Dona Maria, que é uma doce figura, querida amiga, foi lá e trouxe, era um broche de Vladimir Lenin, que ele tinha comprado em Moscou, e eu guardo com grande honra, com grande alegria, esse presente do senador, e que cometeu muitos erros, né, que, infelizmente, uma trajetória de erros e acertos, mas um herói do povo brasileiro, com todos os seus equívocos, com todas as suas belezas, com todas as suas conquistas, suas contradições imensas, mas sempre, eu acho, também procurando o bem do povo brasileiro, nunca traiu o povo brasileiro. Eu acho que o reconhecimento até da própria direita, que acaba, de alguma maneira, reconhecendo pelo menos o papel histórico, né? Então, eu queria terminar dizendo que esse período, como eu e o Rico procuramos resumir, foi um período realmente muito fascinante e cativante por todo esse conjunto de questões que suscitou, sobretudo de 58 a 64. Um momento que o partido também ficou irreconhecivelmente inteligente, né? Particularmente inteligente, e soube explorar muito bem essa primavera se ramificando na vida brasileira de uma maneira muito singular. E por outras dificuldades que o partido enfrentou e que também, de alguma maneira, não podemos deixar de reconhecer que houve certas responsabilidades na parte que cabe à esquerda, evidentemente, sobre 64. Muito obrigado, viva o PCB.
Para mim também é um prazer imenso estar nessa mesa, fazendo parte desse debate, junto com um grande amigo, Denis Moraes, amigo que passei a conhecer lá em Friburgo, na Faculdade Santa Doroteia, a partir de 1989, quando ele lançou pela primeira vez o livro A Esquerda e o Golpe de 64, um livro essencial para conhecimento da história recente do nosso país. E, com certeza esse livro vai estar presente aqui nesse debate, né? Uma referência histórica das mais importantes. De lá para cá, nossa amizade só fez crescer e a ideia, né, a proposta de fazer essa mesa, uma dobradinha que acho que a gente vai ser muito prazerosa aqui para nós. Eu acho que todos vão poder aproveitar muito mais pelo que o Denis tem a dizer, pelas suas pesquisas, né, na área inclusive cultural da história do partido, e também por toda a análise desse período histórico, algo que se verifica desde os períodos históricos anteriores, a manutenção sem grandes diferenças em relação a um aspecto básico da estratégia adotada pelo partido, da revolução por etapas, né, que é algo definido e já presente na linha política do partido, desde praticamente o seu nascedouro, nos anos de formação, e muito influenciado pelas decisões, pelas resoluções da Internacional Comunista, né, nós teremos diferentes posturas táticas ao longo da história do partido. Ora, uma perspectiva mais revolucionária, ou de uma ação mais contundente, mais combativa e vamos dizer, até resgatando diversos dos princípios mais revolucionários, leninistas. Ora, nós teremos uma ação no campo oposto, né, de apostar mais numa linha política visando as conquistas do espaço democrático, de um movimento de massas, de uma ação mais precisa, mais efetiva do movimento de massas. Interessante também, são características diferentes, e nós vamos ver que muitos erros, muitos equívocos foram cometidos, isso não há dúvida. Uma coisa é a gente hoje analisar esses erros para justamente que eles não mais se repitam, e outra coisa é jogar essa história na lata do lixo. Evidentemente não é isso que nós queremos fazer aqui. Nós queremos justamente resgatar todo o heroísmo, toda a coragem desses bravos militantes comunistas ao longo da história, mas não deixar de apontar em nenhum momento os erros e os equívocos cometidos, justamente porque o nosso partido é um partido vivo, né? Um partido que quer a Revolução Socialista, vai levar esse país à Revolução Socialista e vai ter sucesso, né, se aprender efetivamente com os erros cometidos. Então a gente não tem que ter receio, né, de olhar para trás e fazer a crítica que deve ser feita a esses momentos, né? Então, como foi dito na mesa anterior, o partido sai na conjuntura pós-45, pós-Estado Novo, dentro de uma perspectiva muito interessante, né, de uma presença já no movimento de massa, de um reconhecimento da parte da população e principalmente dos trabalhadores brasileiros, do esforço que foi feito, da combatividade desempenhada, que expressa também a contradição nessas ações do partido, é que quando se adota essa postura, né, essas resoluções no sentido de uma ação revolucionária, de uma linha mais revolucionária, se estreita a ação do partido junto às massas, né? O partido passa a adotar uma ação quase que conspiratória, como é o que vai acontecer depois do Manifesto de Agosto de 1950. E, ao mesmo tempo, quando se lança para as ações mais de massa, a tendência, né, é se priorizar uma ação parlamentar, institucional, né, e, por vezes, até
descaindo para uma política reformista e de conciliação de classe, né? Então nós vamos ver isso muito presente nesse período. Isso, da mesma forma que, como foi colocado na mesa anterior, não retira, né, da história do nosso partido a riqueza, né, a intenção dos militantes e até dos dirigentes partidários de atuar no sentido de promover a revolução socialista no Brasil, de promover a transformação radical no país. Mas, em virtude dos diversos contextos, das diversas conjunturas, as ações, elas histórico, que é um período que daria para a gente fazer umas 4 ou 5 mesas separadas, né? O período de 1946 a 64 é um período extremamente complexo da história do país e cheio de contradições, né, revelador das contradições que o partido, o próprio PCB, vai expor, né, na sua vivência política. Nesse curto período de 20 anos, o PCB adotou 3 linhas políticas diferentes, né? E aí, da mesma forma que o Milton, na sua fala na mesa anterior, destacou, nós vamos ver nesse período, mais uma vez, uma das marcas da história do PCB, que é um zigue-zague na tática, e muitas vezes influenciado extremamente pela conjuntura internacional e nacional. Esse contexto, né, de mudanças, de situações muito dinâmicas nesses períodos de crise, de alteração da situação geopolítica internacional e nacional, isso vai fazer com que se reflita na própria prática política do partido. Se nós temos, ao longo desse período, e